chegamos aí na nossa aula de matemática e vamos continuar falando sobre a multiplicação. Hoje nós iremos falar sobre o dobro e o triplo de um número. Você sabe o que é dobro, o que é triplo? Quando a tia Angélica fala assim para vocês, o dobro de 8, você quer dizer o quê? Dobro, lembra qual quantidade? Triplo, lembra qual quantidade? Quando eu falo dobro, qual o número que vem na sua cabecinha? Qual número vem na sua cabecinha quando a tia fala triplo? Ah, eu garanto que vocês descobriram. Quando eu falo dobro, vem o número 2. Quando eu falo triplo, vem o número 3. Isso quer dizer o quê? Que para que eu calcule o dobro e o triplo de um número, no dobro, por exemplo, a tia tem que calcular dobrando, multiplicando aquela quantidade 2 vezes. Quando eu falo triplo de um número, eu vou multiplicar aquela quantidade 3 vezes. Isso mesmo. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho. A minha amiguinha tem o dobro dessa quantidade. Quer dizer o quê? Qual é o dobro de 1? O dobro de 1 é a mesma coisa que eu falar o quê? Eu tenho um cachorrinho, a minha amiga tem qual quantidade? O dobro dessa quantidade, qual seria? O dobro seria 1 mais 1. É esse número 2 vezes. É essa quantidade 2 vezes. Então, se eu tenho um cachorrinho e minha amiga tem o dobro dessa quantidade, ela vai ter 2 cachorrinhos. Isso é o dobro. Eu vou multiplicar a quantidade que eu tenho 2 vezes mais. Beleza? O triplo. Quando eu falo triplo de uma quantidade, por exemplo, o Miguel Tavares tem 3 pirulitos. Vamos supor que a tia tem na mão aqui 3 pirulitos. O Miguel Jacobi tem o triplo dessa quantidade. Quantos pirulitos o Miguel Jacobi vai ter? Olha só, se o Miguel Tavares tem 3 pirulitos e o Miguel Jacobi tem o triplo dessa quantidade, eu vou multiplicar 3 vezes 3, porque o triplo é essa quantidade 3 vezes. Qual é a quantidade, então, que o Miguel Jacobi vai ter de pirulito? Hein, turminha? Isso mesmo, eu tenho certeza que vocês descobriram. Então, Miguel Jacobi vai ter 9 pirulitos. Por quê? O triplo de 3 são 9. 3 vezes 3 são 9. Beleza? Então, quando eu quero descobrir o dobro de um número, eu vou multiplicar esse número por 2. Quando eu quero descobrir o triplo de um número, eu multiplico o número por 3. Beleza? Vamos continuar aí com o nosso desafio. Um exemplo, a Beatriz tem 4 pirulitos, né? 4 pirulitos. A Carla tem o dobro dessa quantidade. Se eu quero saber o dobro dessa quantidade, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou multiplicar 2 vezes, não é dobro? 2 vezes qual quantidade que eu tenho? 2 vezes 4. Deixa a tia Angélica ver se fica aqui. Então, eu quero saber o dobro dessa quantidade. Eu vou multiplicar, né? Eu quero saber o dobro de 4. Então, eu pego 2 vezes 4. Eu quero saber quanto que a Carla vai ter nesse caso. Então, qual vai ser a quantidade? 2 vezes 4. Então, quer dizer que vai ser 4 2 vezes, certo? Vai ser essa quantidade 2 vezes. 2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 mais 4. 4 mais 4 são 8, isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu quero calcular o dobro de um número, eu multiplico o número por 2. E se eu quero multiplicar, eu quero saber o triplo de uma quantidade. Como que eu faço para descobrir o triplo de uma quantidade, turminha? Como que eu faço?
Eu vou multiplicar aquela quantidade por 3, isso mesmo. Então, vamos supor, eu tenho aqui 3 pirulitos, né? E a minha amiga eu tenho aqui, desculpe, eu tenho 5 pirulitos. Um exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero saber o triplo dessa quantidade. Eu vou multiplicar 3 vezes 5, que é a quantidade de pirulitos que eu tenho. Quer dizer o quê? Eu quero saber o triplo, eu quero saber a quantidade, né? 5 é a mesma coisa que eu saber aqui, é o 5 3 vezes, o triplo de 5. Então, eu vou pegar essa quantidade, 5, e vou multiplicar por 3. Então, toda vez que você quiser saber o dobro de um número, você vai pegar aquela quantidade e vai multiplicar por 2. Se você quer saber o triplo de um número, você vai multiplicar por 3. Isso mesmo. Abra aí o livro de vocês de matemática, lá na página 128. Então, 2 vezes ou o dobro. Então, quando eu falo 2 vezes, eu estou também me referindo ao dobro. Eu quero aquela quantidade 2 vezes, beleza? Então, nós temos aí, ó, observe as crianças juntando materiais recicláveis, né? Aí ele fala assim, ó, eu juntei 4 latinhas de suco. Eu juntei o dobro de 4 latinhas. Então, para eu descobrir o dobro de uma quantidade, eu vou pegar aquela quantidade e vou multiplicar por 2. Isso mesmo. É a mesma coisa de ser 4 mais 4. É aquela quantidade 2 vezes. Beleza, turminha? Então, aqui, ó, vocês vão representar, né, na primeira atividade, na página 128, vocês vão representar essa quantidade 2 vezes. Vão somar. 4 mais 4 é igual a 8. Se eu quero saber a multiplicação, eu vou transformar essa adição em uma multiplicação. São 2 vezes 4, que são 8. Então, Maria juntou 8 latinhas. Então, quando eu quero calcular o dobro de um número, eu vou multiplicar aquela quantidade por 2. E se eu quero saber o triplo, aí vocês irão fazer as atividades da página 1, página 128, número 1, 129 e depois para fixar aí a ideia de dobro, certo? E 3 vezes, quando eu falo 3 vezes, você vai multiplicar aquela quantidade por 3, isso mesmo. Então, quando eu quero saber o triplo de um número, eu vou multiplicar aquele número 3 vezes, é aquela quantidade 3 vezes, beleza? Para fixar esse conteúdo de hoje, gente, sobre dobro e triplo, né, que é um conteúdo bem tranquilo e nós iremos ter muito desafio logo mais na nossa aula online. Então, olha só, vocês irão fazer as páginas 128 e 129 para fixar o conteúdo sobre dobro. E vão fazer a página 130 e 131 para fixar o conteúdo sobre o triplo. Lá na número 4, vocês irão resolver, né? Além das atividades do livro, vocês vão resolver as multiplicações do adesivo 2, da ficha 35. Lá naquele envelope que veio junto com o livrinho de matemática, tem um envelope. Então, vocês vão pegar a ficha 35, vocês vão resolver as multiplicações que estão no adesivo 2, beleza? Onde vocês vão colocar esses adesivos? No caderno de matemática. Vocês vão colar esses adesivos e vão resolver, beleza? Antes de colar o adesivo, coloque lá Colégio Saber, a data de hoje, conteúdo, dobro e triplo, multiplicação, beleza? Então, ó, fixando. Atividades para hoje, página 128 até a 131. Além dos adesivos que estão na ficha 35, o adesivo 2, vocês irão fazer no seu caderno. Após terminar as atividades, vocês também vão pegar lá dentro daquele envelope um jogo que tem o contra e o dobro e o triplo, beleza? Aqui tem ó, o desafio, o passo a passo desse jogo, o que vocês terão que fazer e depois que vocês fizerem e realizarem o jogo, vocês irão responder as perguntinhas da página 133, beleza? Tira um tempinho para brincar aí com o papai, com a mamãe, com o seu irmãozinho, tá certo? Ou irmãzinha.
Fixa aí o dobro e o triplo, que é bem legal, e nós vamos ter desafios na nossa aula online. Não pode perder, viu, turminha? Estou aguardando vocês. Um beijo, até a próxima aula.